Fala galera, antes de começar o corte, lembrar vocês aí que a Betfair é patrocinadora do Futebolaço Podcast e a maior parceira da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vascaíno aposta lá na Betfair, quem não é vascaíno também pode apostar lá. Lembrando que você tem que ser maior de 18 anos e apostar com responsabilidade, tá? Não vai aí se comprometer, isso não é renda extra, é só um entretenimento. Você pode ganhar, mas também pode perder, beleza? Betfair, parceira do canal Futebolaço Podcast. Agora vamos pro corte. Janela de transferências, trabalho do Marcelo Santana. E olha, tá muito esquisito. Eu confesso que com algumas informações que eu tenho de bastidor, e nem sempre vocês têm acesso a essas informações, e também não tá tão claro isso pro torcedor, eu não sei até que ponto o Marcelo Santana tem tanta culpa assim, ou ele acaba apanhando mais por ele ser o diretor executivo e estar à frente. E deixa eu explicar para vocês esse comentário antes que vocês começarem a me xingar e entender o que eu tô querendo dizer. Vamos lembrar que o Marcelo Santana, ele se destaca ou ganha notoriedade no futebol brasileiro como presidente do Esporte Clube Bahia. Marcelo Santana, há alguns anos atrás, ele era presidente do Bahia. Ele não era diretor executivo de futebol. Inclusive, de formação, Marcelo Santana é jornalista. Então, ele era um jornalista que foi militar no esporte, começou na comunicação, se envolveu com a política do Bahia até chegar à presidência e fez, inclusive, uma boa gestão. Depois veio o Belintani e o Bahia foi seguindo seu caminho até chegar aí o modelo e o momento da era SAF. Beleza? E o primeiro trabalho do Marcelo Santana como executivo foi no América de Natal, que é um clube importante, grande, lá em Natal. A nível nacional, o América de Natal é um clube médio, com muita boa vontade, até um clube médio. E aí o que acontece? Ele sai do América de Natal como primeira e única experiência dele e vem pro Vasco, sendo um clube gigante, com muita pressão. E aí, quando eu digo que eu não sei se ele apanha muito mais por ser o rosto, e se de fato toda a porrada é justa a ele, porque a impressão que eu tenho, e com algumas informações que eu tenho, o Marcelo Santana foi contratado muito mais para fazer uma função organizacional, reformular a logística e a estrutura dos centros de treinamentos, até auxiliar o Pedrinho com relação à parte administrativa do departamento de futebol do Vasco. E eu acho que quando a galera bate no Santana, eu acho que a galera tem que bater junto ou elogiar junto Santana, o Pedrinho e o Felipe. Porque, pra mim, o Santana é mais o cara de, o Felipe com os scouts, mais o Pedrinho. Óbvio que o Marcelo Santana participa do processo. Chegaram num consenso de um jogador X, beleza? Santana, vai lá no CEO do Vasco lá, que é o Amodeu. E aí? A gente precisa fazer uma proposta por esse jogador aqui. Quanto que a gente tem pra gastar? X. O Marcelo Santana vai com tudo esmiuçado e chega lá só pra fazer o negócio. Eu não vejo no Marcelo Santana um cara sendo ele o responsável inteiro do departamento de futebol, o grande manda-chuva da função e o cara responsável por contratar, emprestar, vender, negociar, sendo que ele acaba apanhando. Eu acho que tinha que estar sempre dentro do bolo, porque no Vasco a estrutura é um pouquinho diferente. Marcelo Santana, Felipe e Pedrinho juntos, tá bom? Então eu não sei até que ponto é justo a pancada só no Marcelo Santana. Que de fato, e aí vamos lembrar que em todo negócio, sempre o grande responsável é o cabeça. Se o departamento de futebol não vai bem, independente de quem seja o diretor executivo, o maior culpado é o presidente, porque é ele que contrata. Se ele contratou mal, ele também está errado. Então, e se também mantém um funcionário que não está entregando resultado, ele também está errado em manter. Então, independente aqui do trabalho do Santana ser bem ou não, acho que sim, o Pedrinho merece as críticas dele. E não tá legal. Se a gente pega as duas janelas, lembrando que essa ainda não fechou, fecha agora dia 28 de fevereiro, não tá legal.
Acho que a mudança da janela passada para essa é que o Vasco continua com dificuldade para contratar, mas pelo menos o Vasco mirou um pouco mais alto. Quando o Vasco tenta contratar o Brian Rodrigues e a novela arrasta ali com um final infeliz pro Vasco, e o chapéu que o Vasco tomou aos 45 do segundo tempo do Benfica e perde o Bruma, pelo menos esse ano o Vasco tá negociando com jogadores numa prateleira melhor. A única mudança que eu vejo desse ano pro ano passado é essa, porque a dificuldade de contratar os jogadores continua. O Lemos, por exemplo, que foi um objetivo do ano passado, só veio praticamente por falta de opção. O São Paulo, que chegou duro ali no Atlético para contratar e quase contratou e o jogador acabou declinando da proposta, também esse ano não voltou a carga porque já não tinha mais interesse num zagueiro. O Vasco ficou meio que brigando sozinho ali com o Peñarol, sendo que o poder aquisitivo dos clubes brasileiros é muito superior aos uruguaios. Não sei nem qual foi a proposta financeira do Vasco pro Lemos, mas o presidente do Peñarol espinafrou, é um absurdo, é impossível competir com esses valores da proposta do Vasco. E olha que a gente nem tá falando nos clubes que de fato gastam pesado aqui no Brasil, que hoje é o Botafogo, é o Flamengo, é o Palmeiras. E pro Peñarol foi uma proposta absurda que eles não tinham condição de competir. Então o Vasco ganhou essa queda de braço muito por isso. Mas voltaram nele. E, cara, não do Wanderson, não do Rony, não do Brian, não do Bruma. Deve estar faltando algum jogador aqui. Não do Coelho. É uma coleção de não. De novo, a gente tá na novelinha. A janela tava fechando. Todo mundo sabe que o Vasco precisa de ponta. E o ponta não vem. Então não tá legal. Não tá nem um pouco legal. As movimentações e a efetividade do departamento de futebol do Vasco, sendo que eu acho que a porrada não pode ser só no Marcelo Santana. O Pedrinho tem que ser cobrado, o Felipe idem. É esse tripé aqui. Até porque, de novo, pelo que eu tenho de informação, o Santana não é o responsável sozinho e o cara, o grande manda-chuva do departamento. Ele faz muito mais funções ali administrativas, reiterando que a experiência dele no cargo é pequena. Ele tem aí 1 ano, mais ou menos, de Vasco da Gama e uma passagem curta no América de Natal. O resto da carreira dele é como dirigente. Ele era presidente do Bahia. A gente não tá analisando um trabalho aqui de um Rodrigo Caetano, de um Alexandre Matos, ou até de outros executivos com carreira menor, como, por exemplo, o próprio que saiu do Vasco, teve no Santos, estava no Botafogo, o Mazuco, o próprio Pedro Martins, que teve aqui, foi pro Botafogo e já saiu, o Paulo Brax. São caras executivos e já com uns com experiência maior, como eu citei o Caetano e o Matos, e outros com tempo de carreira menor, igual eu citei o Mazuco e outros aqui. Então tem um pouco disso. E aí, galera, curtiu o corte? Aproveita dessa moral, se inscreve aí no canal. Novos episódios vão ao ar entre 1 e 2 vezes por semana e os cortes estão aqui no canal todos os dias. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Dá essa moral, se inscreva aí no canal e até o próximo episódio ou próximo corte.